Vamos falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco. É importante a gente conversar sobre isso, né? Queria que você me falasse aí um pouquinho sobre o que é o Janeiro Branco, pra gente dar seguimento. Então, é um prazer, né, estar aqui para falar desse tema, porque, assim, até que de saúde mental se fala, assim, mas o Janeiro Branco em si realmente não é muito falado, assim, né, no nosso contexto. E a ideia é justamente começar o ano falando de algo que é muito importante, que é a nossa saúde mental. E aí o Janeiro Branco, na verdade, é um movimento que surgiu com alguns colegas psicólogos lá em Uberlândia, em Minas Gerais, onde um psicólogo, o Leonardo Abraão, ele ia às ruas com outros colegas falar sobre saúde mental. E aí, inclusive, existe um instituto, né? Eu estava até pesquisando, muito interessante, com o nome Janeiro Branco, Instituto Janeiro Branco. Se você colocar aí no Google, né, nas pesquisas, vai aparecer aí. Instituto Janeiro Branco, onde ele né, o Leonardo é o presidente desse instituto, e tem outros colegas que fazem parte. A ideia é divulgar cada vez mais essa campanha. E assim, né, por que Janeiro Branco? Porque a ideia, quando a gente termina um ano e está começando o outro, a gente geralmente avalia o ano que está terminando, pelo menos acho que grande parte das pessoas, né, assim, avalia o ano e já começam a fazer metas. Assim, eu tenho esse hábito, por exemplo, de fazer metas para o ano que vem, né, para o ano que está começando. Então, assim, e é interessante fazer isso, né, e muitas vezes a gente esquece de metas que são diárias, que são muito importantes. E aí, a ideia do Janeiro Branco é isso, né? Primeiro mês do ano é como o Janeiro Branco, né? Como assim, virou o ano, uma página em branco para você começar novos hábitos, né? Criar novos projetos e por aí vai. Então, a ideia é essa, já começar a falar sobre esse tema em janeiro e isso virar pauta mesmo, né? Então, a ideia do Janeiro Branco é conscientizar, né? Eu acho que a palavra correta ainda é mais sensibilizar a população sobre esse tema. Né, e que não é mais dizer respeito a questões de adoecimento mental no sentido de uma doença, uma patologia, um transtorno, mas que isso diz respeito a todas as pessoas, né, porque o adoecimento mental ele não quer dizer que tenha que haver um transtorno, que tem que haver uma patologia, né, e aí muitas coisas poderiam e podem ser prevenidas se a gente der atenção à nossa saúde mental muito antes. Quando alguma coisinha ali não está muito legal, começa a despontar algum sinalzinho ali que alguma coisa está disfuncional, não tá meio desequilibrado, não está funcionando muito bem, e você já procurar a ajuda necessária, assim, né? Então, a ideia do Janeiro Branco é isso. E aí também é interessante porque o ano passado, e olha como que eu falo, quanto que isso não é divulgado, né? Porque o ano passado foi, inclusive, ainda não era lei, virou lei, né? Então, oficialmente no Brasil, foi em abril do ano passado, de 2023, essa lei federal 14.556. Foi criada, então, a lei, promulgou a lei do Janeiro Branco, que é esse mês dedicado, então, a essa campanha de conscientização, de sensibilização sobre a importância do cuidado e da atenção à saúde mental. Né? E, claro, assim, tem as questões muito fortes, né, voltado, no caso da lei, né, mais para a prevenção à dependência química, essa questão do suicídio e por aí vai. Caraca, interessante isso, né? Porque agora, tipo, se torna o que eu tava falando movimento, antes. tudo começa de um movimento, né? Então, o movimento já virou lei, assim como muitas outras leis no Brasil, a partir de um movimento, né? Se a gente for pensar, por exemplo, Lei Maria da Penha. Sim. Até se tornar lei, uma mulher ainda teve que sofrer horrores, várias mulheres, mas ali pensando na que leva o nome da lei, né? Que é a Maria da Penha. Tanto que teve que se movimentar, né? Mas quanto tempo que se passou, o 8 de março, para virar mesmo uma data significativa, olha quanto tempo depois, né? Isso foi estabelecido a nível mundial. Então, assim, tudo começa por um movimento. Sim, tudo começa por um movimento. E é importante esse movimento, na minha opinião. Você estava falando bem assim, a gente começa a pensar no começo do ano o que vai acontecer no restante do ano. E eu vou abrir o meu leque aqui, que eu tô leigo aqui, então eu vou aproveitar que tem uma psicóloga aqui, né? Vou dar esse mole, não. Cara, eu tenho um tique nervoso tremendo por causa disso. Eu começo a pensar muito, tipo, exemplo, você falou sobre pensar agora. No ano passado eu já tava pensando o que eu ia fazer em 2024. Nem vivi a virada de ano, Natal, família. Já planejando 2024. Já planejando 2024. E quando eu fico muito pilhado assim, o meu olho, ele toma vida sozinho. Ele fica sozinho.
começa a tremer sozinho. Estresse, né? Estresse demais. E aí eu comecei a perceber isso e falei bem assim, mano, eu tenho que ter um momento aí, Henrique. Eu tenho que ter um momento assim mais tranquilo e tal, porque eu fico... A gente tá nesse momento de novo. De querer viver intensamente aquilo dali que a gente tá planejando e tal, com medo de dar errado, você acaba tomando alguns passos errados. Essa ansiedade são projetos novos, né? Tipo assim, mas vocês já vão para um ano, mas assim, é um projeto, né? Que agora vocês ganharam aí certa estabilidade, como a gente estava conversando no início, mas assim, vem as outras metas, quer crescer, claro, né? Se começa um projeto, gente, quem não quer, né? Todo mundo quer. Eu quero crescer na clínica, né? E por aí vai. Então, assim, e é comum, né, a gente ter essas ansiedades mesmo. Sim. Agora, a questão quando isso tá no nível que você, como você falou, assim, você não conseguiu nem comemorar o final do ano, né? Então, assim, é hora de você pensar, né? Aí você conseguiu racionalizar. Vamos lá, é hora de desacelerar, né? Mas muitas vezes isso não é possível. Nem todas as pessoas conseguem racionalizar e, de repente, dar uma freadinha, sabe? Sair um pouco disso. E, às vezes, isso pode virar mesmo algo mais sério, né? De repente, assim, uma ansiedade... se você já começa que ela está começando se você percebe que ela já está começando a atrapalhar a sua vida em algumas áreas, é hora de você buscar ajuda para que isso não venha se tornar um transtorno de ansiedade generalizado no futuro, alguma coisa do tipo, né? A saúde mental, em geral, ela engloba isso tudo, ansiedade... Porque assim, assim como a saúde, pensando na saúde fisiológica, né, assim, que são vários debates, várias questões, que não é apenas a ausência de uma doença estabelecida ali, uma patologia, né, a saúde mental também não necessariamente, até pouco tempo, vou dizer pouco tempo, assim, né, ainda era isso que as pessoas acreditavam, né? Porque isso era realmente o que acontecia. A saúde mental estava voltada para essa questão. Então, quem não tinha saúde mental era a pessoa que tinha um transtorno. Era alguém que tinha uma dependência química, seja álcool, ou outro tipo de drogas, ou o que fosse, né? Ou era uma pessoa que tinha uma depressão, um transtorno de ansiedade generalizada, né? E algum outro tipo de transtorno, alguma outra patologia mesmo de ordem mental. Mas já faz um tempinho que não é mais assim. E que bom que não é mais assim, sim, porque a gente pode prevenir muitas dessas patologias e desses transtornos. Então, assim, como eu falei, às vezes a pessoa não tá dando conta, Henrique, assim, parece uma coisa simples, assim, algumas pessoas ainda têm preconceito por isso, que assim, nossa, uma coisa assim, mas uma coisa assim, que pode ser pouca coisa pra você... Pedro, pode ser muito, porque vai depender de como está o estado emocional dele, de como está o psicológico dele, né? Isso diz respeito também à história de vida da pessoa, que não pode ser ignorado, né? A gente não apaga o que vivenciou, né? Então, isso se arrasta com a gente. Então, às vezes você já percebe ali, por exemplo, que a tua ansiedade já te atrapalha a fazer escolhas mínimas, sabe? E aí você fica muito prostrado, muito procrastinado, né? Às vezes coisas que te davam muito prazer de você fazer, você já não quer mais nem saber, não vê mais sentido naquilo, né? E às vezes a gente vai culpando muitas outras coisas para tirar de alguma forma essa atenção. Não, eu preciso olhar para isso. Eu preciso me atentar a isso daqui, algo não tá legal. Aí, às vezes, a pessoa, às vezes precisa, obviamente, tem casos que a medicação ela tem que entrar, mas às vezes a pessoa já vai, se automedica por um sintoma que ela tá sentindo, sem saber exatamente o que é, sem passar por um especialista, e aí vai meio que tamponando, que a gente fala, a causa real daquilo ali. E aí, não adianta a medicação se você não trabalha a causa daquilo. Né? Então, saúde mental diz respeito a isso, né? A pessoa conseguir viver ali de uma forma que ela consiga dar conta das suas emoções, né? De lidar com seus conflitos, com sofrimentos da vida que são inerentes, todo ser humano tem. Enquanto estivermos vivos, vamos passar por momentos difíceis, fases na vida que às vezes são muito complicadas, né? Que a gente fala que são as mudanças de ciclo. Por exemplo, pensando em atendimento a casais, às vezes acontece muito, às vezes é um casal que tem um filho, começou, né? O primeiro filho, né? Estão aprendendo de fato ali a exercer a paternidade, a maternidade. Isso pode ser desafiar. Tem gente que, entre aspas, vai tirar isso de letra, sim, por questões dela. Mas tem pessoas que não,
que para elas vai ser muito desafiador, né, exercer esses papéis. E por que não buscar ajuda? Sim. Né, uma perda de alguém querido, quando isso se torna, né, parece que entre aspas um luto que não passa nunca, né? Então o que tem por trás disso? Então é estar atento a isso que já não está funcionando muito bem. Então a saúde mental, ela vai muito além disso, né? Muito além de ter um transtorno ou não ter, enfim.